Amém, queridos? Graças a Deus, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 5. Hoje nós queremos falar sobre esse capítulo 5, os pecados de Jerusalém e de Judá, e nós vamos continuar sempre buscando de Deus uma palavra que Ele tenha a nos falar nesses dias difíceis e nesses dias maus. Nós não podemos desanimar, nós não podemos ser levados, né, pelas circunstâncias, por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que escutamos. A nossa esperança está no Senhor. Há muitos anos atrás, Deus falou conosco na igreja a palavra de Hebreus 12, tudo que é abalável será abalado. Todo o alicerce deste Brasil, todo o alicerce desta nação é um alicerce arenoso, um alicerce sujo, e Deus precisa, até mesmo na nossa vida pessoal, para colocar o vinho novo, ele precisa romper os odres velhos. Não se põe vinho novo em odres velhos, é vinho novo em odres novos. Então, Deus também tem isso para a nossa nação, e Deus não tem compromisso com nenhum país. Deus não é brasileiro, Deus não é norte-americano, Deus não é francês, nem etíope. Deus é o Deus de todas as nações, de todos os povos que o clamarem, que o buscarem. Deus se revelará a estes povos e a estas nações. Então, eu quero chamar a atenção agora do livro de Jeremias, capítulo 5. Vamos falar sobre a chamada de Deus para o povo de Israel. Deixa eu ver onde foi que eu anotei as minhas considerações aqui. Jeremias, capítulo 5. Ok? Jeremias, capítulo 5. Muito bem. Vamos ver. Jeremias 5. Vamos fazer a leitura. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atenta os teus olhos? Tu os feriste, e não lhes doeu. Consumiste-os, e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto, mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo estará à espreita das suas cidades, e qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram e multiplicaram-se as suas perfídias. Como vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes, de prostitutas, se ajuntaram em bandos. Como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta? Subi vós aos terraços da vinha, destruía, porém não de todo, tirai-lhe as gavinhas, porque não são do Senhor, porque perfidamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram, não é ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo
em lenha serão consumidos. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que ela fala. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos os seus homens são valentes. E eu quero ler ainda o versículo 18. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. Não vos destruirei de todo. Eu quero começar a aula falando sobre esse capítulo 5 de Jeremias e mostrando que mesmo Deus falado de que haveria destruir Jerusalém, julgar o povo judeu e levá-los cativos à terra da Babilônia, Deus afirmar agora nesse verso 18 que ele deixaria um remanescente fiel junto a ele na terra. Deus até hoje tem procurado um povo fiel, um remanescente fiel. Eu iria começar a aula, mas eu deixei primeiro para orar a oração, mas há um texto que você pode ler em casa, o capítulo 12, no livro de Salmos, sobre o desejo de Deus de procurar e encontrar na terra os seus fiéis. E ele aponta no verso 1 que tem sido difícil encontrar pessoas fiéis a ele na terra. Pessoas que têm aliança, pessoas que decidem caminhar com ele em todo o tempo, assumindo os votos daquele compromisso, como nós falamos em casamento, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Deus está procurando esse remanescente fiel. Ele não destruiria o todo. Aquele remanescente, aquele povo que vai para a Babilônia, Deus vai reservar ali um remanescente que voltará, que reconstruirá a cidade, que reconstruirá a nação, que reconstruirá os muros de Jerusalém, o culto, o altar e a esperança messiânica. Voltemos agora para o capítulo 5 e anotemos aí 4 pecados do povo de Judá em Jerusalém que Deus vai fazer queixa. Esses pecados deles, possivelmente também, são os nossos pecados. São os pecados nossos como igreja, mas também são os pecados da nação. A primeira menção aí do pecado é que eles eram perversos. O capítulo 1, verso 6, vamos avançar, do capítulo 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça. Eu lembro, ao ler esta passagem, falando sobre essa perversidade, não era diferente nos dias de Sodoma e Gomorra. Deus almoçou com Abraão no capítulo 18 de Gênesis e disse a Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra. Ao tomar estas palavras e dirigi-las a Abraão, Abraão se levanta e diz: como o juiz de toda a terra não fará justiça? Haverá de julgar o justo com o ímpio? Haverá de matar o justo na mesma hora que o ímpio? Condenar o justo em meio a uma terra que está em iniquidade? Mas a Bíblia diz que o próprio Abraão levantar-se-á para orar por Sodoma e Gomorra. E ele começa apelando a Deus que se ao menos houvesse 50 justos. Deus afirma que não haveria de destruir Sodoma e Gomorra se encontrasse 50. Abraão diminui para 45. Deus afirma, eu não vou destruir se encontrar 45 justos. Abraão diminui para 40. Deus afirma, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra se encontrar 40 justos naquela cidade. Abraão diminui para 30. Acho que ele fez as contas, né? Ló, sua esposa, suas filhas, seus genros, e foi fazendo os cálculos, e ele chega em 30, e Deus diz, muito bem, Abraão, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. 20, Abraão interpela, sim, e Deus responde, sim, se houver 20 justos, não destruirei Sodoma e Gomorra. E Abraão, de repente, diz, tá bom, Senhor, 10. Acredito eu que se Abraão tivesse recuado para 3, foi o caso de Ló e de suas 2 filhas, mas a Bíblia diz que não havia 5 justos, 10 justos. E diz a palavra no capítulo 19, que quando Deus estava por destruir Sodoma e Gomorra, lembrou-se ele de Abraão e livrou a Ló de Sodoma e Gomorra.
e guardou a Ló e suas filhas. Sua esposa não fora poupada, porque ela mesma olhou com saudosismo para as terras de Sodoma e Gomorra, e não saiu em tempo hábil. E os anjos vieram apressando a família para que Ló estivesse em lugar seguro e fosse guardado. Mas diz a palavra que Ló, que sua esposa, a esposa de Ló, olhou para trás e foi derramado o juízo sobre a terra, e ela foi derramada, e sobre ela também o juízo a alcançou, em função de que não houve um arrependimento e um voltar-se para Deus. Agora, a realidade é quase a mesma. Deus olha para Jerusalém e não encontra homens justos, homens piedosos. O capítulo 5, verso número 2 diz: embora digam tão certo como vive o Senhor, certamente eles juram falsamente em meu nome. Verso 3, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos, tu os feriste e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a disciplina, endureceram o rosto, mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Mas eu pensei, no versículo 6 agora, por isso um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo estará à espreita das suas cidades, e qualquer que sair delas será despedaçado. E ele diz o motivo, porque as suas transgressões, as suas perversões se multiplicaram e multiplicaram-se as suas perfídias. Esse é o pecado de Israel, da nação de Judá, da cidade de Jerusalém. Esse também é o nosso pecado. Mas trago também Jeremias capítulo 5, verso 5, quando ele fala aqui, ele sabe o caminho do Senhor, o direito do seu Deus, mas estes de comum acordo quebraram o jugo e romperam as algemas e não foram fiéis à aliança com Deus. O segundo pecado que Jeremias traz aqui como denúncia, o primeiro já foi anotado, eles eram perversos, agora eles eram ingratos. Imaginemos Deus abençoar qualquer um de nós financeiramente, materialmente, profissionalmente, e nós pegarmos dos nossos recursos e dar a glória aos deuses falsos, buscar falsos deuses, buscar ídolos, buscar coisas fúteis, como foi falado ontem, coisas que não têm nenhum proveito, que não têm valor algum, como disse Jeremias, que são de nulidade, e eles usaram dos recursos, das bênçãos que Deus deu a eles, para fazerem seus deuses de prata, de madeira, de ouro e de pedras, e adorarem, ó Deus, adorarem a esses deuses e deixarem o Deus vivo e verdadeiro em lugar, trocando o seu Deus vivo e verdadeiro para deuses falsos. A palavra de Deus agora vai nos mostrar no capítulo 5, versos 7 ao 9. Vamos ver como, vendo isto, te perdoaria. Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Juram pelos que não são deuses. E vejam, depois de eu os ter fartado. Mude a palavra fartado e coloque abençoado. Depois de eu os ter abençoado, de os ter fartado com toda sorte de bênçãos. Eles usaram dos recursos que eu mesmo dei a eles, da provisão financeira, material que eu mesmo dei a eles. Eles usaram e canalizaram para as trevas, para os deuses falsos. E diz a palavra no verso de número 7, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta? O capítulo 2, verso 24, também nos mostra que eles utilizaram das bênçãos de Deus e canalizaram para outros deuses. Veja o capítulo 2, verso 24. Jumenta selvagem, acostumada ao deserto e que no ardor do cio sorve o vento, quem a impediria de satisfazer ao seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se, e no mês dela
a acharão. Buscando, perdoe-me, buscando seus deuses falsos, buscando suas futilidades, suas vaidades, eles vão encontrar ali, não vão encontrar, na verdade, sentido algum para as suas vidas e ainda canalizam seus recursos financeiros para dedicar aos deuses pagãos, que são deuses feitos por mãos humanas, que não têm valor algum. Isso é muito importante, meditarmos sobre isso, né? A ingratidão, como foi dito lá em Oséias, Oséias fala no capítulo 2, eu mesmo dei a eles o ouro, a prata, os bens, as riquezas, e eles não me deram glória, não me deram honra e louvor. Que tristeza quando nós mantemos um coração ingrato para com Deus. Vejam agora o terceiro aspecto, o terceiro pecado que Deus aponta, que Deus coloca diante deles. Eles eram infiéis. Não havia fidelidade, não havia lealdade para andar com Deus. E essa talvez é uma das grandes queixas de Deus hoje na igreja contemporânea, a falta de lealdade, a falta de compromisso, a falta de aliança mesmo, de responder a Deus em aliança e viver em aliança para com Deus. Vejamos agora no capítulo 5, verso 10 ao 19, falando sobre essa infidelidade da parte de Judá. Capítulo de número 5, verso 10 ao 19. Subi vós aos terraços da vinha, destruía, porém, não de todo. Tirai as gavinhas, porque não são do Senhor. Porque perfidamente, rebeldemente se revolveram contra mim, ó casa de Israel e a casa de Judá. Negaram ao Senhor, ou seja, não foram fiéis, negaram. E disseram, não é ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. Ou seja, os profetas também não foram fiéis. Além disso, o verso 15, eis que trago sobre ti uma nação de longe, falando da Babilônia. Ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras e não entendes o que ela fala. Veja lá, abra sua Bíblia no capítulo 12 do livro de Salmos. Vamos ler sobre essa questão da fidelidade. Salmos número 12. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. E Deus se queixa pela ausência de fidelidade, de lealdade para com a casa de Israel. E é interessante verificar que o outro pecado é que eles estavam despreocupados. O capítulo 5, verso 10 ao 31, eles não estão preocupados e ainda dizem palavras precipitadas que denotam que não houve reflexão diante do que eles disseram, dizendo e afirmando que não aconteceria nada daquilo, então eles estavam despreocupados. Uma delas é o capítulo 5, verso 12. Negaram ao Senhor e disseram, não é ele, nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome. Estavam despreocupados. E no capítulo 5, esse é o próximo pecado, verso de número 20 a 31. Vamos ver a partir do verso 20. Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá. Ouvi agora isto, ó povo insensato, sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis.
Não temereis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará, ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e contumaz, rebelaram-se e foram-se. Não dizem a eles mesmos: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega, da colheita. Em outras palavras, o Deus a quem servimos tem mandado chuva, vai nos abençoar, vai abençoar o nosso trabalho, a nossa despensa, mas não era bem isso verdade, porque o juízo de Deus estava por vir. Veja o versículo 25. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando como espreitos passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude, por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Versículo 29. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Não me vingaria eu de nação como esta, coisa espantosa e horrenda se andam fazendo. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Isso mostra o perigo, né, de nós, como povo de Deus, estarmos despreocupados, achando que tudo vai bem, quando, na verdade, tudo não está bem. Não venha medir nenhuma pessoa, nenhuma vida cristã, nenhum homem, nenhuma mulher de Deus pela bênção material. Nós acabamos de provar, nestes últimos 5 anos, se olharmos para trás, até 2014, a nossa economia estava aparentemente tudo muito bem. A nação estava muito bem, muitos pobres vieram para a classe média, tiveram suas rendas aumentadas, mas houve uma grande farra por debaixo dos panos, em tantas coisas sujas e imundas que governos fizeram e ainda fazem. E, além disso, esse progresso e esse sucesso econômico, logo em seguida, foi interrompido pela mão de Deus, que não se deixa ser escarnecido, zombado, como foi zombado, e até mesmo esquecido e deletado e rejeitado por aqueles que se dizem igreja, que no tempo da bonança esqueceram-se do seu Deus. E no meio da crise, muitas pessoas, hoje mesmo eu ouvia em um documentário, mais ou menos 31 mil pessoas adoeceram e morreram porque tiveram suas empresas fechadas nesse período dos últimos 5 anos aqui no Brasil. Uma quebra total, uma falência de muitas empresas. Nós experimentamos isso. A nação tem provado do juízo de Deus, das escolhas erradas dos nossos governantes, mas também da dureza do nosso coração e da nossa teimosia em insistir em nossos próprios caminhos, seguindo a nossa própria vaidade, a nossa própria vontade, e mesmo em tempos de bonança, abandonando a Deus e não andando com Ele em lealdade e fidelidade. Que Deus tenha misericórdia. Quais são os pecados da nação de Judá que são citados aqui? E ele diz, nós estudamos aqui hoje de manhã, hoje à noite, eles eram perversos, eles foram ingratos, eles eram infiéis, mas também eles estavam despreocupados com o que viesse a acontecer, porque eles mediam esse grau de despreocupação em detrimento de estarem economicamente bem e fisicamente bem. E, de repente, em um único dia, em uma única semana, Babilônia cerca a cidade, destrói Jerusalém, destrói o templo e leva os cativos judeus para a terra da Babilônia. Bem, queridos, mas eu quero finalizar hoje a aula com uma palavra de esperança. Os profetas sempre traziam uma palavra
de correção, de admoestação, uma palavra dura, mas terminavam suas prédicas com uma palavra de esperança e de consolo. É bem verdade que Judá vai ser levado cativo para a Babilônia, mas Deus não haveria de destruir. Ele jurou a Davi que ele deixaria uma lâmpada acesa em Jerusalém e que ele teria um remanescente fiel. E eu quero chamá-lo agora para essa curiosidade de alguns versículos que nos chamam a atenção de que Deus já havia prometido que o todo Judá não seria destruída. A nação como um todo não seria destruída. Veja o capítulo 5, verso 10. Subi vós aos terraços da vinha, falando para a Babilônia, destruía, mas marque na sua Bíblia, porém, não de todo. Destruía, porém, não de todo. Abra sua Bíblia ainda no capítulo 3, verso 18. Contudo, que é uma conjunção adversativa, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. Por quê? Porque ele vai fazer promessas de que o remanescente fiel voltará. E é desse remanescente que virá o descendente legítimo de Davi, Jesus Cristo, para reinar sobre a casa de Israel, sobre as nações da terra. E ele tem reinado hoje sobre a nossa vida, a igreja, sobre a sua vida e o seu coração. Portanto, vamos tomar as palavras de Jeremias agora, recheadas no seu livro de promessas de restauração, porque mesmo sabendo que eles seriam levados cativos para a Babilônia, haveria um remanescente fiel. Deus não disse que toda a nação de Judá seria destruída. Deus precisava confirmar. É bem importante você pensar sobre isso. No capítulo 49 de Gênesis, Deus prometeu a Jacó, jurou a Jacó e disse a Judá, através da mediação de Jacó, que dá a bênção para Judá, o seu filho, que o cetro não se arredaria de Judá até que viesse Siló, o Messias. Capítulo 49 de Gênesis. Capítulo 49 de Gênesis, verso de número 9. Vamos ler. Vamos pegar o verso 8. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão. Aonde eu estou? Como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Se a nação de Judá fosse destruída no ano 586 a.C. pela Babilônia, o Messias não voltaria. Na verdade, Judá, a nação, teve o seu governo interrompido, quebrado, através do Império Babilônico, que toma a coroa do rei Zedequias. E ele passa agora a governar. Ele deixa uma classe pobre morando em Jerusalém, mas a maioria dos judeus de classe média e classe alta foi levada, essa maioria, para a terra da Babilônia. E lá em Babilônia, Deus preservou, ao longo daqueles 70 anos de cativeiro, um remanescente fiel, para cumprir a promessa que ele deu a Jacó. O cetro não se arredará de Judá, até que venha Siló. Siló é uma palavra em hebraico que algumas Bíblias traduzem para o enviado. Siló, ungido, o enviado que seria Jesus, que vai ser mencionado pelo evangelista João diversas vezes, dizendo: o Pai me enviou, e Jesus é o enviado, o apóstolo, aquele que é enviado por Deus Pai. E diz o texto no verso 11, falando sobre o Messias: ele amarrará o seu jumentinho à vide, o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Só aqui no verso 11, você já vê a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado no jumentinho, e ao lado dele a jumenta. E eu faço a pergunta para você: como Jesus entraria em Jerusalém, entraria na terra, no templo, se
esse remanescente que foi para a Babilônia não tivesse sido preservado e retornado à terra de seus pais e reconstruído a terra até a vinda do Messias. Por isso, a expressão de Jeremias 5:10 e 5:18, que o todo não seria destruído, mas uma parte seria julgada, seria punida, mas Deus deixaria um remanescente fiel. Voltemos para Jeremias, abramos a nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 4:27 e também 4:27 e depois 30, verso 11. 4:27, a palavra de Deus diz assim: pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. É interessante que Deus afirma, é toda a terra, mas depois diz, mas não todo. Ele lembrou-se da promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó e até mesmo a Jeremias, que ele vai falar no capítulo 31, que ele trará um renovo sobre a casa de Israel, um remanescente fiel. E se por um acaso deixarem de existir o sol, a lua e as estrelas, ele não terá mais compromisso com Israel. Mas até hoje o sol, a lua e as estrelas permanecem. Significa dizer, à luz da profecia de Jeremias 31, ele não se esqueceu da casa de Israel, não se esqueceu da casa de Judá. Ele permanece firme, leal à sua promessa, porque ele jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Veja o capítulo 30 de Jeremias, verso 11. Jeremias 30, verso 11. Vamos abrir. Jeremias 30, verso 11. A palavra de Deus diz, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações, entre as quais te espalhei. De ti, porém, Judá, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. De ti eu castigarei, mas eu não darei cabo de ti, como eu darei cabo de Babilônia, do Império Medo-Persa, do Império Grego, do Império Romano, eu darei cabo. E é interessante, Israel, uma nação tão antiga quanto estas nações, Grécia, Roma, Babilônia, se estas nações não existem mais. Mas Israel ressuscita depois de 2000 anos para cumprir a profecia de Oséias. Depois de 2 dias, ressuscitarei e levantarei o meu povo, a casa de Israel. Aleluia. Ainda em Jeremias, capítulo 46, verso 28. Jeremias 46, verso 28. Verso 28. Não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque eu estou contigo, darei cabo de todas as nações para as quais eu te arrojei, mas de ti não darei cabo. Que interessante. Eu não darei cabo de ti, Judá, não darei cabo de ti, ó Jacó. Castigar-te-ei, mas em justa medida, não te inocentarei de todo. Eu te castigarei, mas eu não te destruirei, por causa da aliança, do juramento que eu fiz a Abraão, a Isaac e a Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos muitas profecias ainda falando sobre esse retorno, e o profeta Isaías também vai nessa linha. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 1, verso 19. Ele vai trazer agora todas as profecias que vamos estudar, falam desse remanescente fiel. Você pode até anotar aí essa promessa do remanescente fiel, que em Jeremias, que nós acabamos de ler, e agora em Isaías, Deus disse e jurou de que esse remanescente voltaria para a sua terra, para que de fato o Messias viesse e morresse por nós em Jerusalém e nos desse salvação e livramento. Louvado seja o nome de Deus. Vamos para o capítulo 1, verso 19. 1:19.
19. Se quiserdes, falando de Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, ó Israel, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes. E foi esse remanescente fiel que quis, ouviu, não é Jeremias, é Isaías. Isaías 1:19. Tá bom? Vamos ainda para o capítulo 10, 20 a 22. 10, 20 a 22. Isaías 10, 20 a 22. Olha que fantástico essa profecia. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão antes de Jacó, porque ainda que o teu povo, Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Os restantes se converterão. Graças a Deus por isso. Ainda em Jeremias 11, verso 11. Jeremias capítulo 11, verso 11, fantástico. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das terras do mar. Isaías 11, versículo 11, também falando sobre o restante. Ainda Isaías 11, verso de número 16, diz a palavra do Senhor: haverá um caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Haverá um restante, haverá um remanescente fiel. Ainda no mesmo livro de Isaías, vamos para o capítulo 14, verso 22. Capítulo 14, verso 22. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Levantar-me-ei contra eles, exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e as posteridades, diz o Senhor. 14, 22. É isso mesmo? Pode ser que eu esteja equivocado. Isaías 46, verso 3. Isaías 46, verso 3. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno, e todo o restante da casa de Judá. E ainda, última passagem de Isaías, capítulo 7, verso 3. Capítulo 7, verso 3. Disse o Senhor a Isaías: agora sai com teu filho, que se chama Um Resto Volverá. Interessante, esse filho que Isaías teve, ele batizou. Eu pergunto, você batizaria o nome de uma criança com esse significado? Um resto volverá, voltará, retornará. Era o nome do filho de Isaías. Imagina aquela criança crescendo nas ruas de Jerusalém, nas ruas de Judá, e alguém a perguntar: qual é o seu nome, criança? Um resto volverá. Para ser um sinal profético, um memorial de que um dia Deus teria um remanescente fiel na terra, servindo a Deus com fidelidade e aliança. E é esse remanescente fiel que Deus tem procurado até os dias de hoje. Além disso, nós temos o livro de Miqueias. Vamos para mais duas passagens e finalizamos aqui com o livro de Miqueias, falando sobre esse resto que volverá, que aparecerá, e Deus cumprirá
a palavra dele, mostrando que houve um remanescente fiel. É difícil dar aula sentado, né? Traz um certo cansaço e sono. Já entramos em oração, em guerra aqui hoje à tarde, e agora estamos nesse momento de reflexão da palavra, já nos momentos finais. Miqueias, capítulo 2, verso 12, diz: certamente te ajuntarei todo Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Ainda Miqueias 4, 7. Miqueias 4, 7. Dos que colcheiam, farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Miqueias 4, 7. Esse restante que foi levado para longe, para a Babilônia, voltará, e o Senhor reinará e governará sobre eles. Ainda Miqueias 5, 3. Miqueias 5, verso 3. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Ainda no capítulo 5, verso 7, o restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. E ainda no verso 18, falando sobre esse restante. 8. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão, entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. O restante, você pode marcar na sua Bíblia, o remanescente fiel. E Miqueias 7, 18. Último capítulo, 7, 18 de Miqueias. Quem é Deus ao semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Chama atenção para a expressão restante no verso 18. Ele perdoará a iniquidade e se esquecerá da transgressão do restante da tua herança. Que maravilha! Deus apagará e se esquecerá das nossas transgressões, dos nossos pecados, e por misericórdia manterá um remanescente fiel. Assim como no Israel físico, houve um retorno e voltaram para a Babilônia, Ageu, Zacarias, Malaquias, Neemias, Esdras, lá no ano 444 a.C., e reconstruíram a cidade, reconstruíram o templo, e a esperança messiânica, assim também, nos últimos dias, Deus terá, na igreja, um remanescente fiel. Um povo que vai provar pela disciplina, vai passar pela disciplina, pelo cadinho de Deus. Mas desse povo, Deus tirará um remanescente fiel, que o teme, que o ama, que andará em aliança com ele. E eu espero que eu e você sejamos achados naquele dia como participantes e membros desse remanescente fiel, dessa igreja gloriosa,
Louva a Deus pela sua vida. Mais uma semana se findando. Amanhã é sábado. Estaremos aqui às 17 horas na nossa live, na nossa reunião. Domingo de manhã, escola bíblica, às 9 horas, culto às 10h15 e às 18h30. Peço para você não deixar de clicar, dar um like na nossa live, a fim de que nosso vídeo também possa estar disponível para muitas pessoas, porque quanto mais esse vídeo é curtido e é visto, é possível que eles possam canalizar esses vídeos. É possível não, com certeza, esses vídeos serão canalizados para outras fontes de pesquisa no YouTube. Esses vídeos serão achados desde que eu e você possamos curtir essas lives. Então, dê a sua curtida, não deixe de curtir. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu caminhar aqui conosco. Vamos orar nesta tarde. Amém? Pai querido e amado, eu oro pela tua palavra, eu oro pela tua presença que tem estado conosco todos esses dias, e muito obrigado por esse remanescente fiel, chamado restante, o restante que voltará, que andará com o Senhor em fidelidade, em aliança. Que nós sejamos achados fiéis, leais, para estarmos juntos, ó Deus, em aliança com Cristo, fazendo a tua vontade, cumprindo a tua vontade aqui nesta terra. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto, te dê a paz, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, até amanhã.